Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 20 até o 31. Amém, meus irmãos? E nos diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos os levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Bondoso Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti neste momento, pedindo que o Teu Santo Espírito nos ilumine o entendimento, para que possamos crescer, Pai, no conhecimento da Tua Palavra e na graça que vem por meio de Cristo Jesus. Nós Te pedimos que o Senhor nos introduza nesse texto, de modo que nós venhamos compreender o que Ele quer falar conosco, ao nosso coração, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que o Teu Espírito traga esclarecimento, entendimento e aplicação para nós. E que nós saiamos daqui, Senhor, não apenas sabendo da Tua Palavra, mas colocando-a em prática e vivendo-a em nossas vidas diárias e práticas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Meus queridos, antes de começar a pregação, gostaria de estar convocando toda a igreja para que a gente esteja sempre orando por esse novo tempo na nossa igreja, um novo pastor que está chegando, pedindo que Deus direcione para que o Senhor use para fazer a sua vontade no nosso meio. E também peço a oração dos irmãos pela minha vida. Sou carente de oração, meus irmãos, e quanto mais irmãos orando, melhor, né? É muito bom quando nós estamos cobertos de oração, tanto eu quanto minha esposa, né? E nós também vamos estar sempre orando por vocês. Mas é bom, meus irmãos, quando nós oramos uns pelos outros, porque assim a obra de Deus flui e o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. Mas voltando, aqui, meus irmãos, no capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo, ela costuma ser lembrada pelo impacto dramático do encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco. Quando nós falamos de apóstolo Paulo e conversão e capítulo 9, normalmente aqueles que têm o costume de fazer a leitura da Bíblia, e todos nós deveríamos ter esse costume, mas infelizmente nem todos nós temos, e eu convido a todos nós a termos essa prática. Mas quando nós lemos o capítulo 9, nós costumamos lembrar mais desse encontro dramático entre Paulo e o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava a caminho de Damasco. Contudo, meus irmãos, Lucas ele não encerra o relato no momento da conversão de Paulo.
ele não finaliza esse relato neste momento, mas ele nos conduz deliberadamente às consequências inevitáveis dessa transformação. Não é somente a conversão, mas é o que aconteceu após a conversão, que também vai ser narrado aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ele nos conduz a essas consequências, ele nos conduz a essa transformação que o apóstolo Paulo teve. E aqui, meus irmãos, esse texto que está diante de nós e que nós fizemos a leitura, ele não fala apenas de um homem que encontrou Cristo, mas ele fala de um homem, meus irmãos, que por causa de Cristo passou a experimentar oposição, passou a experimentar desconfiança, passou a experimentar isolamentos e até ameaças de morte. As consequências que surgem mediante a conversão deste homem, deste fariseu assíduo, desse religioso impotente que nós vimos aqui ao decorrer da nossa exposição. E é isso que nós estamos vendo agora no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 20 ao 31, nos mostra, meus irmãos, que a graça que salva também reorienta toda a nossa vida. A graça que nos salva também nos transforma completamente e radicalmente. Ele nos mostra que o crescimento espiritual e genuíno não ocorre em terreno neutro, mas, meus irmãos, ocorre onde Cristo é proclamado com fidelidade, e nós sabemos que aonde Cristo é proclamado com fidelidade, surgem, meus irmãos, as resistências. Surgem, meus irmãos, a oposição. Surgem, meus irmãos, as perseguições. E nós vimos isso tanto do mundo declarado inimigo do Evangelho, quanto também, meus irmãos, do nosso meio, aonde muitas pessoas distorcem o Evangelho e se colocam numa bolha de religiosidade tremenda, e por conta disso, por não saber lidar com a obra soberana de Deus, agem de forma irracional e impensada. Muitas vezes é isso que nós enxergamos, meus irmãos. Mediante a conversão, mediante a exposição fidedigna da palavra de Deus. E aqui nesse trecho, Lucas, ele vai expor, meus irmãos, uma igreja em formação, lidando com seus próprios medos, com seus rótulos, preconceitos, enquanto Deus segue avançando com o seu propósito redentor. Saulo, meus irmãos, agora é um novo homem em Cristo e ele precisa aprender que seguir o Senhor não o livra do perigo, mas o insere no mesmo caminho trilhado pelos profetas do passado, pelos profetas do presente e pelo próprio Cristo Jesus. E que caminho foi esse? Um caminho de tremenda perseguição. Um caminho de tremenda dificuldade. O caminho da cruz. É isso que nós vamos enxergar, meus irmãos. E ao mesmo tempo, nós vamos ver Deus levantando ele como um instrumento da sua graça. Como um homem usado, meus irmãos, para edificar a igreja. Mas nós vamos também ver um outro homem sendo levantado como instrumento da graça de Deus. E esse homem se chama Barnabé. E Barnabé vai ser levantado, meus irmãos, para afirmar que o Evangelho não apenas transforma inimigos em irmãos, mas também ensina a igreja a discernir, acolher e confirmar aquilo que o próprio Deus está fazendo. E nós vamos ver isso na pregação e na exposição dos versos 23 ao 31. Nós vamos ver 3 pontos muito importantes para as nossas vidas e que nós precisamos aprender e aplicar. E nesta noite eu vou fazer diferente. Ao invés de fazer exposição e no final fazer a aplicação da palavra, eu vou, à medida que for fazendo a exposição, já vou fazendo também a aplicação para as nossas vidas. E eu peço que os irmãos estejam bem atentos, porque nós vamos refletir em 3 pontos essenciais. O primeiro ponto é que o crescimento espiritual inevitavelmente provoca oposições. Estejam preparados para isso, meus irmãos. À medida que vocês crescem espiritualmente, estejam também preparados para as oposições, para as perseguições, para as calúnias.
A segunda verdade que nós vamos ver é que os rótulos que às vezes nós colocamos nas pessoas podem obscurecer a obra maravilhosa e divina que Deus está fazendo. E por fim nós vamos ver, meus irmãos, que a graça ela se manifesta por meio de mediadores cheios de fé e de coragem. Os versos 23 ao 25 nos diz o seguinte. Vamos voltar para o texto, vamos fazer a leitura. E ele nos diz o seguinte. Aliás, vamos do 20, foi o que nós começamos a fazer a leitura. O verso 20 diz assim: Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Nós, na semana retrasada, dia 13, mais especificamente falando, nós fizemos a exposição de uma parte do capítulo 9, e nós vimos que após a conversão de Paulo, logo ele começou a pregar o Evangelho. E aí eu abordei sobre a urgência que nós temos de logo também pregarmos o Evangelho. Porque muitas vezes nós nos apegamos no fato de que nós não conhecemos tudo da Bíblia. E de fato, meus irmãos, jamais nós vamos morrer e nós não vamos conhecer tudo da Bíblia. Mas aquele pouco que Deus já entregou para nós, logo devemos transmitir também para as pessoas. Logo precisamos também anunciar para as pessoas esse Evangelho. E Paulo logo começa a pregar o Evangelho não com filosofias difíceis, não com pregações terríveis e difíceis de serem ministradas, mas ele logo começa a pregar o Evangelho anunciando que Jesus é o Filho de Deus. E é isso que nós precisamos ter em prontidão nos nossos lábios para anunciar às pessoas ao nosso redor. Como eu falei na semana passada, o logo aqui não é assumir uma tribuna para doutrinar pessoas, mas é logo pregar o Evangelho para o seu vizinho, mas é logo pregar o Evangelho para o seu colega de classe, mas é logo pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor no seu trabalho. É esse o logo que nós estamos falando. Só que aqui o texto nos diz no verso 20 que logo ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam ficaram perplexos e se perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram à noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Então nós vimos aqui, meus irmãos, que após a conversão de Saulo, ele começou a pregar o Evangelho no nome de Jesus, conforme nós vimos aqui no verso 20 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E ele se fortalecia cada vez mais, a ponto de confundir os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Paulo conseguia provar dentro da lei de Moisés que Jesus era o Cristo prometido pelos profetas. E o que é que acontece? Qual é o resultado disso? O resultado disso foi que, decorrido muitos dias, os judeus passaram a tramar a sua morte. Por isso, eles ficavam vigiando de dia e de noite as portas das cidades para matar Saulo, para impedir que Saulo fugisse, para proibir a fuga de Saulo. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a conversão genuína, ela produz transformação visível e testemunho corajoso. Paulo não se amedrontou. Paulo sabia das consequências de falar no nome de Jesus. Ele sabia, em primeiro lugar, porque ele convivia com aquele povo, e em segundo lugar, porque ele fazia parte e ele era um fariseu assíduo. Ele perseguia o povo, ele perseguiu os cristãos, então ele tinha noção das consequências que era falar no nome de Jesus. Mas mesmo assim, Paulo continuou falando. Ele continuou testemunhando corajosamente quem era Jesus. E assim como Saulo, meus irmãos, quem encontra Cristo não permanece em silêncio.
Todos nós, ao nos encontrarmos com Cristo, nós somos inevitavelmente instruídos pelo Espírito Santo a não permanecermos em silêncio, mas também falarmos no nome de Jesus. Falarmos corajosamente nesse nome. Porque, meus irmãos, nós crescemos no conhecimento da verdade. Nós crescemos no fortalecimento no Senhor. E nós passamos então a anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para salvar o mundo. No entanto, meus irmãos, o avanço espiritual e a fidelidade ao Evangelho inevitavelmente despertam oposições. E nós precisamos estar preparados para isto. Nós precisamos estar preparados para este dia. Sabe o que é que acontece? Eu já falei aqui muitas vezes. É que nós vivemos em um país em que a nossa fé, nós podemos exercer nossa fé em liberdade. É um país laico. Mas, meus irmãos, que nós estejamos preparados também para quando a oposição vier. Porque as leis mudam, as legislações mudam, mas nós precisamos estar convictos e intactos dessa verdade. Nós não podemos deixar que a facilidade que o Brasil nos proporciona nos deixe amolecidos para essa dura realidade de que o Evangelho sempre nos trará oposições. Num país laico como o nosso, a gente já sofre oposições. De algum modo, a cultura tenta negar o cristianismo, tenta negar a veracidade das Escrituras, tenta negar que Jesus é o Filho de Deus, tenta negar a existência do próprio Deus, tenta negar de que Deus criou todas as coisas. Mas nós precisamos estar convictos e firmes nessa verdade. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e testemunhar corajosamente acerca de Cristo. E essas verdades que esses versículos nos mostram, nos ensina que a resistência aqui não é sinal de fracasso, meus irmãos. Mas, muitas vezes, é evidência de que o Evangelho está sendo proclamado com clareza. O que faz com que as pessoas aceitem de forma fácil o Evangelho, ou aquilo que dizem ser o Evangelho, é porque ele facilita, ele massageia e ele faz com que você se sinta mais superior do que o próprio Deus. O falso evangelho, ele coloca o homem no centro de todas as coisas. E logo todos gostam do falso evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, meus irmãos, nos ensina a testemunhar não das nossas obras, não daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, não das transformações que Deus pode operar em nós, mas ele nos fala, ele nos testemunha acerca de que Cristo morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. O evangelho verdadeiro, ele não nos promete coisas, embora ao nos convertermos a Cristo possamos ter clareza de adquirirmos coisas. Mas o evangelho, ele faz uma coisa direta para nós, ele nos acusa, ele nos envergonha, e ele nos mostra que nós levamos Cristo a ser morto numa cruz. Mas o evangelho também nos revela algo poderoso, que Deus nos ama incondicionalmente, que mesmo sem merecermos, Deus nos transformou em filhos, e que agora há perdão e restauração para a nossa alma, que foi desfigurada pelo pecado. E esse evangelho que ao mesmo tempo é amado por uns, também é odiado por outros. Ao mesmo tempo que traz clareza e transformação na vida de muitas pessoas, traz também incômodo e oposição por parte de outros. E aqui nós vamos ver essa oposição, meus irmãos, por parte dos religiosos fariseus da época do apóstolo Paulo, dos judeus da sua época. Eles vão se opor àquele evangelho e eles vão pensar em comum acordo matar Paulo. Em comum acordo, todos acordaram nesse sentido. Esse homem está incomodando demais. Esse homem está falando de Jesus Cristo demais. Então a forma de nós silenciá-lo é matando-o. Porque eles não conseguiam. Da mesma forma, quem lembra aqui de Estevão? Por que Estevão foi morto? Em primeiro lugar, porque eles tentavam debater com Estevão, mas não conseguia resistir à sua soberania, à sua sabedoria, perdão. E também não conseguiam resistir o espírito pelo qual Estevão falava e ensinava.
E agora com Paulo é basicamente a mesma coisa. Eles não conseguem resistir à sabedoria que Deus deu a Paulo e também não conseguiam resistir ao espírito pelo qual Paulo falava. Então, falando em miúdos, eles não conseguiam vencer Paulo no argumento. Logo, a forma mais fácil de vencê-lo é tirando a vida dele. E é isso que nós vemos, meus irmãos. Então, portanto, nós somos chamados a perseverar, confiando que Deus sustenta os seus servos, mesmo em meio às ameaças, e que nenhuma oposição pode frustrar, pode parar o propósito do nosso Deus. O que Deus decidiu começar, Ele irá terminar. A obra que Deus começou será concluída, meus irmãos. Tenha plena convicção disso. Não existe oposição que possa parar os propósitos de Deus. Não existe difamação, não existe ameaças de morte que possa parar o propósito de Deus. Mas ao mesmo tempo que o texto nos mostra essa verdade gloriosa, quando nós passeamos para o verso 26, ele nos mostra uma outra verdade que nós também muitas vezes presenciamos nas nossas igrejas. É que rótulos podem obscurecer a obra de Deus. Não é que os rótulos param a obra de Deus, mas podem obscurecer a obra de Deus. E é isso que o verso 26 nos mostra. Façamos a leitura. Veja o que é que o texto nos diz. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. O texto nos mostra, meus irmãos, que quando Paulo chega a Jerusalém, ele procurou juntar seus discípulos. É o que o texto nos fala, não é verdade? Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. E aqui, meus irmãos, se revela algo muito preocupante sobre nossas comunidades. Muitas pessoas têm a predisposição de se unir a nós, só que a grande questão é: será que nós estamos dispostos a recebê-las? Porque nós temos essa atitude errônea de julgar as pessoas pelo que ela fez no passado. Nós rotulamos pessoas. Nós temos a grade de pessoas que são dignas de serem convertidas e não. Eu já presenciei muitas realidades tristes no meu convívio nesses anos que eu sou cristão. Algumas vezes pregando em algumas igrejas, eu vi algumas cenas que eu lamentava bastante. Às vezes entrava um bêbado na igreja e a atitude do pastor era tirar o bêbado da igreja. Era colocar o bêbado para fora. Porque na percepção, aquele bêbado não está pronto para se converter, ele não está apto. Mas, meus irmãos, o mesmo Deus que converte o são, Ele converte o bêbado. Ele pode estar caindo no chão, meus irmãos, mas se ele ainda tem ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo, ali há conversão para aquele homem. E todos nós precisamos quebrar nossos rótulos, quebrar as nossas visões deturpadas acerca das pessoas e recebê-las e acolhê-las. Paulo, ele se predispôs a ir ter com os discípulos, só que os discípulos não receberam. Eles não acreditavam que Paulo havia convertido. E nós precisamos refletir sobre isso. Será que nós estamos dispostos a receber as pessoas na nossa comunidade? Ou será que nós temos uma classe específica para receber? Será que as outras pessoas que têm menos má fama que outras são mais dignas de serem recebidas do que essas outras pessoas? Esse texto nos faz refletir sobre isso. Enquanto eu estava meditando no texto, eu estava pensando, meu Deus, como é perigoso isso. Como muitas vezes nós rotulamos pessoas. Quanto muitas vezes nós dizemos, falamos em nosso próprio coração que essas pessoas não são dignas de participarem da nossa comunidade. E muitos de nós afirmamos, meus irmãos, que nós desejamos a conversão das pessoas, que nós desejamos tê-las em nossas comunidades. Mas quando elas se convertem, qual tem sido a nossa atitude?
O que nós temos feito? O problema maior, meus irmãos, é que assim como os discípulos em Jerusalém, nós rotulamos as pessoas pelo seu passado, e isso é um grande problema em nossas igrejas. Isso é um grande problema em nosso meio. E nós devemos refletir sobre isso, meus irmãos, e tirar isso do nosso coração. O verso 26 de Atos 9 revela que, apesar da predisposição de Saulo em procurar os discípulos, eles tinham medo e duvidavam da sua conversão. E isso nos revela 2 pontos. O primeiro ponto é que, quando nós somos guiados pelo medo, frequentemente tomamos atitudes erradas. Os discípulos não quiseram receber o apóstolo Paulo porque eles pensavam que a sua conversão era falsa, era mentirosa. Mas a segunda verdade que isso nos mostra, meus irmãos, é que a forma como nós rotulamos as pessoas fala mais sobre nós do que sobre quem elas realmente são. Revela mais o nosso coração do que quem são aquelas pessoas. Paulo, meus irmãos, ele já estava convertido. O problema não estava em Paulo, o problema estava nos discípulos, que estavam sendo conduzidos pelo seu medo. E esse texto aqui nos confronta com a maneira como nós lidamos com aquelas pessoas que se aproximam da igreja após uma mudança genuína de vida. O medo, o preconceito e os rótulos podem nos impedir de receber a obra graciosa de Deus na conversão de alguém. Assim como os discípulos em Jerusalém, nós corremos o risco de permitir que o passado das pessoas fale mais alto que a transformação operada por Cristo na vida delas. E isso, meus irmãos, é muito chocante. E isso, meus irmãos, é muito preocupante. E esse texto está escrito aqui não por acaso, mas para que nós justamente reflitamos sobre ele. Reflitamos sobre nossas atitudes. Se nós, pela misericórdia e graça de Deus, não rotulamos ninguém, glória a Deus, que maravilha. Mas se nós rotulamos as pessoas por causa do medo ou do seu passado, nós devemos rever nossos conceitos. E confiar de que Cristo, Ele opera milagres que confundem a nossa mente, que nos surpreende, que nos choca, meus irmãos. A passagem nos chama a examinar se nossas comunidades são marcadas pela desconfiança ou se são marcadas pela graça de Deus em suas vidas. Nós somos chamados a discernir com prudência, mas também a acolher com amor, lembrando que a conversão é a obra de Deus e que Ele transforma perseguidores em servos para a edificação da sua igreja, meus irmãos. E Paulo é o exemplo fidedigno disso. Paulo é o exemplo fidedigno da obra de Deus na vida de alguém. Como eu falei nas pregações passadas, do ponto de vista humano, a conversão de Saulo era impossível. Mas não existe nada impossível para Deus. Não é isso que nos fala o Evangelho de Lucas? Não é isso que nos fala lá em Gênesis? Para Deus nada é impossível, meus irmãos. E por fim, esse texto vai nos mostrar que a graça se manifesta por meio de mediadores cheios de fé. Façamos a leitura do verso 27. Então, Barnabé levou os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Eu vou ler aqui na Bíblia aqui que eu preparei o sermão, meus irmãos, que eu acho que eu botei foi em outra tradução aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Versículo 27, pronto. Eu quero essa tradução aqui. Versículo 26 diz que quando chegou em Jerusalém, os discípulos, para ser recebido pelos discípulos, os discípulos ficaram com medo e não creram na sua conversão. Aí o versículo 27 diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Em contraste com o preconceito dos discípulos, surge uma figura acolhedora, encorajadora e marcada por plena confiança em Deus. José, um levita natural de Chipre, a quem os discípulos
deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação ou encorajador. Olha que coisa interessante. E aqui nós encontramos, meus irmãos, um exemplo claro de maturidade cristã, porque nós não somos chamados para julgar as pessoas, nem a decretar quem é ou não verdadeiramente convertido. Como Barnabé, nós somos chamados a encorajar, a acolher, a incluir a luz da graça de Deus. E é exatamente isso que o verso 27 mostra para nós, meus irmãos. Um exemplo prático de acolhimento, um exemplo prático de encorajamento, um exemplo prático de maturidade cristã. É isso que esse versículo 27 nos mostra. É como se Barnabé tivesse falado para Saulo: não, Saulo, você não ficará marginalizado. Você será integrado ao corpo de Cristo. Foi isso que Barnabé fez. Ele acolheu Saulo. Ele disse para Saulo: você não ficará marginalizado, Saulo. Você será inserido no corpo de Cristo. E ele não apenas o inclui no corpo, não inclui junto aos apóstolos, mas veja o que é que ele faz. Ele também dá testemunho diante dos discípulos, revelando a conversão genuína de Saulo e a sua ousadia de pregar em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, existe mais uma atitude de acolhimento e encorajamento do que essa. Você chegar diante de um grupo de discípulos que está rejeitando uma pessoa, você acolher, abraçar, você dizer: não, eu não vou ser igual a eles. Eu não vou concordar com isso. Saulo foi verdadeiramente convertido. E de modo nenhum eu vou deixar que um verdadeiro cristão seja marginalizado pelo seu passado. E assim também, meus irmãos, nós devemos fazer. Ao invés de marginalizar as pessoas, ao invés de rotular as pessoas, nós somos chamados a agir como Barnabé, a acolher as pessoas, a encorajar as pessoas e a inserir as pessoas em nosso meio, a fazer com que elas cresçam, meus irmãos. E uma vez incluído, veja o que acontece. Saulo, ele passou a conviver com os discípulos de Jerusalém, pregando ousadamente no Senhor. A comunhão, ela precede e sustenta o testemunho, meus irmãos. Ela antecede o testemunho. Agora pense uma coisa comigo. Enquanto eu estava preparando, eu estava refletindo, e isso foi uma pergunta constante em minha vida. Depois que ele foi inserido, ele fez o quê? Ele começou a fazer o quê? A pregar ousadamente no Senhor. Não foi verdade, meus irmãos? Não é isso que o texto nos fala? Agora pense comigo, quantos pastores e pregadores têm sido excluídos das nossas igrejas por causa de rótulos e estereótipos? Quantas pessoas que são chamadas por Deus para o ministério são barradas na porta da nossa igreja porque nós rotulamos ela pelos seus passados? Nós devemos pensar muito sobre isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus sonda o coração e Ele não julga segundo as aparências. Não foi isso que Ele falou para Samuel? Deus não julga segundo as aparências. Ele sonda o coração. Mas nós, muitas vezes, julgamos pela aparência. Nós, muitas vezes, julgamos pelo passado das pessoas. Nós, muitas vezes, rotulamos as pessoas pelo que nós achamos. Sabe por que isso acontece? Porque nos falta coragem de chegar para essa pessoa, conversar com ela e tirarmos a conclusão de uma conversa honesta. Os discípulos, por medo, pensavam em seu coração: não, ele não converteu coisa nenhuma, coisíssima nenhuma. Recebemos ele aqui não, meu irmão. Mas Barnabé não. Barnabé acolheu, encorajou, incluiu no corpo. E Saulo pregava corajosamente, poderosamente. Ele pregava guiado pelo Espírito. E para finalizar, meus irmãos, aqui nós somos confrontados com uma pergunta essencial. Somos comunidades moldadas pelo medo ou pela graça de Cristo? O que é que tem guiado as nossas vidas, as nossas decisões? O medo ou a graça de Deus? Porque o preconceito dos discípulos tinha base humana. Saulo realmente havia perseguido a igreja. Não era algo assim que é escandaloso. Nossa, não. Era até justificável. Aquele homem que agora falou que tinha se convertido era o mesmo que há pouco tempo estava matando os cristãos. Estava invadindo as casas, arrastando os cristãos. Estava indo para Damasco com carta de autorização para prender os cristãos de lá.
Então era justificável. Mas nós precisamos entender, nós não somos chamados a sermos guiados pelo medo ou pelo nosso raciocínio humano, mas pela graça de Deus e pela confiança na soberania dele. Porque, diferente dos discípulos, porque os discípulos foram perseguidos, de fato. Mas quem estava lá junto com esses discípulos perseguidos? Barnabé. Será que Barnabé também não poderia seguir pela mesma linha de raciocínio? Poderia, meus irmãos. Mas Barnabé, ele enxerga a luz da obra soberana de Deus e não do seu medo. E a palavra de Deus nos chama justamente para isso, para nós enxergarmos a luz da soberania de Deus e não do nosso medo. E não da nossa covardia. Porque aonde a igreja se fecha, o evangelho se enfraquece. Mas aonde a graça acolhe, Cristo é glorificado, meus irmãos. E é isso que nós precisamos aprender nesta noite. Amém, meus irmãos? E aí, por final, nós vimos que o último versículo diz que depois de tudo isso, a igreja ela passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Porque aonde Deus está operando, há crescimento, meus irmãos. E não existe nada que impeça o trabalhar de Deus na vida da sua igreja. Os discípulos rejeitaram, Deus levantou Barnabé para acolher. Os irmãos de Damasco, os judeus de Damasco, perseguiram Saulo. Saulo foi enviado, meus irmãos, para Jerusalém. E em Jerusalém ele pregava ousadamente. E a igreja crescia, meus irmãos. Porque apesar das nossas falhas humanas, é isso que nós vimos no texto. Houve falhas humanas dos discípulos de Cristo. Por causa do medo, porque nós somos falhos. E no decorrer da nossa caminhada, nós iremos cometer falhas. Mas a grande questão que nós precisamos entender é que Deus está agindo soberanamente e que a sua igreja crescerá, meus irmãos. A igreja de Cristo crescerá porque a obra de Deus é imparável. Nada pode parar, impedir, barrar o crescimento da igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos orar agradecendo a Deus.